o nosso discipulado trilho ministerial. E está sendo uma bênção. Hoje nós vamos estudar, o segundo bloco dos mandamentos da mutualidade. Nós estudamos o primeiro bloco na sexta passada. Eu creio que você ainda lembra qual foi os mandamentos que nós lemos. Foi os mandamentos que valoriza um ao outro. Esse foi os mandamentos que nós estudamos. Hoje nós vamos estudar sobre os mandamentos que protegem o corpo de Cristo, que é a igreja, das doenças espirituais. Esse mandamento praticado, ele dá saúde para o casamento, o nosso relacionamento, dá saúde para nossas famílias biológicas e ele dá saúde para o nosso ambiente de trabalho. Quando se praticam. Quem está entendendo aí, diga amém. Então não é só para a igreja, porque eu estava focando só nessa área da igreja, mas eles são tão importantes que eles têm que ser praticados em todas essas áreas que eu acabei de falar. Então o primeiro mandamento está em Gálatas, capítulo 5, e o versículo 26. Esse é o primeiro mandamento. Não tenha inveja uns dos outros. Quando isso acontece, irmão, na família, que nem aconteceu entre Caim e Abel. Caim teve inveja de Abel, por ele ser aceito por Deus e a sua oferta. E a oferta de Caim foi rejeitada. Então, a partir dali, ele ficou com inveja e ele colocou no coração um desejo maligno, uma ira, para matar o seu irmão. E matou. Então, o que levou Caim a matar Abel foi a inveja. O apóstolo João diz nas suas cartas que quando eu não amo meu irmão, quando eu não perdoo meu irmão biológico, meu irmão da igreja, eu sou um homicida. Eu estou matando ele com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Então a inveja, ela não é muito, vamos dizer, frequente na igreja, porque às vezes não tem quase nada para a gente invejar o outro. Mas vamos dar um exemplo. Quem canta bem? Eu canto mais ou menos. Mas eu quero confiar com aquela pessoa. Eu quero também mostrar que eu canto. E quando eu não tenho oportunidade de mostrar que eu canto, eu começo a ficar chateado com o pastor, eu começo a ficar chateado com aquelas pessoas que cantam mais na igreja do que eu. Então sempre acontece a questão da inveja. E isso, irmão, atrai crises de ódio, o lugar fica um ambiente hostil. A gente percebe que tem uma coisa que não está fluindo, porque a inveja, ela está prevalecendo. Então, adoece o corpo de Cristo, adoece a pessoa espiritualmente. E o sintoma de uma pessoa invejosa, o próprio Deus, ele conseguiu perceber em Caim. Ele disse assim: Caim, por que o teu semblante decaiu? Ou seja, todo cristão obediente que não tem inveja, ele tem um semblante radiante, com aquela luz do Espírito Santo. Mas quando ele está com rancor, rancorento, iracundo, chateado, decai o seu semblante e esses brilhos são tirados. Deus disse: por que decaiu o teu semblante, Caim? Pecado és aí a porta. Se tu quiser, ele vai te dominar, mas tu vai ter punição. Deus advertiu ele, mas ele estava dominado pela inveja. Por isso que a palavra de Deus diz, eu acredito que foi Tiago aconselhando, ele disse: meus irmãos, que não brote nenhuma raiz de amargura no vosso coração, porque se ela brotar,
ela vai dominar. Foi o que aconteceu com Caim. Brotou uma raiz de amargura no coração, uma revolta. E aí ele deixou ser dominado. Aquela ira com a inveja e foi um homicida. Portanto, o primeiro mandamento, que quando é praticado esse mandamento da mutualidade, por mim e por você, nós guardamos nosso coração, nós atraímos saúde para o corpo de Cristo, para o ambiente onde nós convivemos. Então, meus amados, não tem inveja uns dos outros, por nada, nem pela veste, nem pela boa habilidade espiritual, nem pelos privilégios, nem por ser da classe média, da classe alta, porque na igreja, da igreja de Jesus, Jesus vai salvar empresário, vai salvar professor, vai salvar quem tem carro, vai salvar quem não tem carro, vai salvar quem tem olho gateado, vai salvar quem é formado, tem várias faculdades, e às vezes a gente se sente ali sufocado por tudo isso. E a gente temos que aprender a lidar. O próximo mandamento da mutualidade, Romanos 14, versículo 13. Romanos 14, versículo 13. Romanos 14, versículo 13. O segundo mandamento da mutualidade que protege o corpo de Cristo das doenças espirituais é: deixe de julgar uns aos outros. Romanos 14, versículo 13. Não julgue uns aos outros. Por que não julgar, irmão? Porque nós não temos um atributo da divindade de Deus. Porque a Bíblia diz assim: quem és tu para julgar o servo a lei? Tá? A gente não deve fazer juízo a ninguém. Essa questão de julgar quem é quem, cabe a Deus. Nós precisamos estarmos amando, perdoando e vivendo em comunidade, fazendo com que o corpo de Cristo exale o bom perfume de Cristo. Então não julgue uns aos outros. Pelo amor de Deus, não julgue. Tá bom? Pastor não vai julgar a ovelha não vai julgar o pastor. E vocês sabem que esse é um dos motivos porque as pessoas saem da igreja. Um delas é porque ela julga as pessoas. Ela julga o pastor, ela julga a irmã. Parece assim que na concepção dessas pessoas existe uma igreja na terra perfeita. E não existe. Não, aonde tem agrupamento de pessoas, meus irmãos, isso dá problema no colégio, porque lá são pessoas. Isso dá problema na família biológica, as pessoas não se têm. Dá problema no casal, a gente não se tem um com o outro. Na igreja sempre vai dar esse desajuste. O que você tem que fazer? Você tem que orar e aprender a lidar. Porque na medida que eu julgo alguém, eu também vou ser julgado. E quando eu for ser julgado, eu não vou aceitar. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: tu que repara o cisco que está no olho do teu irmão, e tu não vê uma trave que está no teu olho. A concepção que nós temos assim, que um cisco é algo pequeno, é uma falha pequena do irmão, enquanto nós temos uma trave no nosso olho. E a palavra de Deus vem e fala assim, ó: hipócrita, por que tu está querendo julgar o teu irmão? Tira a primeira trave que está no teu olho, e depois tu tira o cisco que está no olho do teu irmão. Ou seja, a palavra de Deus manda primeiro, antes de eu julgar alguém, eu venho a me avaliar, eu venho a ter a minha percepção, que eu sou cheio de falha, que eu sou cheio de coisas que não agrada o meu próximo. E aí, quando eu olho para mim e digo assim, eu quero julgar o irmão por causa disso, eu sou cheio de falha. Vocês lembram daquele episódio bíblico da mulher que foi apanhada no ato de adultério, que trouxeram para a reunião? Pois é, vamos dizer que aquela mulher ali, o problema dela era o cisco. E os fariseus queriam tirar o cisco.
Só que Jesus começou a escrever na terra e disse assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles começaram a se avaliar. Todos eles saíram. Então aquela avaliação foi assim: eu quero julgar essa mulher, tirar o cisco do olho dessa mulher, eu tendo uma trave no meio. Eu que tenho que sair aqui, ó, e não vou julgar ela. E só ficou Jesus e a mulher. E Jesus disse: nem eu também